O romance, que em inglês é novel, e que em inglês expressa melhor essa ideia do novo, né, essa raiz latina do novo, o romance é um pequeno abalo sísmico no sistema dos gêneros literários, que começa a tornar a arte menos reconhecível por aqueles que estavam acostumados com os gêneros estáveis. Sempre recapitulando, se até então a gente tinha gêneros muito estáveis e simplesmente regras, as preceptivas, que serviam para instruir os autores e os leitores a entenderem a arte da expressão, agora surgem gêneros que não têm uma preceptiva, porque eles são novos, eles não têm uma regra, e que cada vez mais se caracterizam por uma tentativa de superação dos anteriores, e não de emulação. A superação, a conquista de novos horizontes de representação, faz com que o romance seja a expressão de uma nova concepção artística que aponta sempre para uma ideia de novo, de originalidade, de superação de modelos. A gente vê rapidamente como o romance, embora catalise alguns elementos das narrativas anteriores ao século XVI, romance de cavalaria, já num dos primeiros dos grandes romances, é uma questão um pouco controvertida, se o Don Quixote foi realmente o primeiro, pode ser considerado o primeiro romance, mas pouco importa, o fato é que nesse período começam a surgir narrativas dessa natureza. É claro que ele se apropria de narrativas anteriores, os romances de cavalaria, mas de uma maneira irônica, e uma ironia tal que é uma ironia contra si mesmo, né? Na segunda parte do Quixote, o Don Quixote lê aquilo que foi uma falsificação dele, né? Quando ele publica a primeira parte, depois surge um cara que é o Avellaneda, que faz uma continuação que é apócrifa, falsa, fajuta, e na segunda parte do Don Quixote, a personagem lê e descarta o Don Quixote falso, a segunda parte falsa do Don Quixote, daí ele escreve a verdadeira segunda parte do Don Quixote. Bom, em pleno século XVI, a gente já está mais perto de Borges do que dos romances de cavalaria. É uma coisa impressionante, né? Quer dizer, o romance surge nessa sociedade que se transforma rapidamente. Como eu falei, é como se alguém tivesse pisado no acelerador da história e as transformações se aceleram, a ponto da gente ter agora, no nosso século XXI, uma revolução a cada mês, praticamente, né, na nossa percepção de realidade. Esse acelerador da história que acontece a partir do final do século XV, quando tem os descobrimentos, quando acontecem os descobrimentos no século XVI, quando vem a Renascença, esse acelerador da história se traduz rapidamente nos gêneros literários, nas formas de representação. E se traduz também na forma de interpretar. A obra de arte vai perder aquilo que um crítico que eu admiro muito, e que eu sempre que falo sobre crítica eu menciono, que é o Gerd Bornheim, que é um filósofo. Ele faz uma distinção entre o receptor da Idade Média e como é que surge um novo receptor. Assim, quando um cristão medieval entrava numa catedral gótica para participar do culto divino, por intermédio da visão arquitetônica, da luminosidade plástica, da música e da audição da palavra divina, o todo mediado por uma imaginação transbordante, esse cristão realmente vivenciava o fundamento, e tudo se restringia a essa frequentação do sentido. O fiel como que se instalava no ser, os menores detalhes irradiavam da própria fonte da comunicação, deixavam-se iluminar pelo esbanjamento da luz do Cristo. Muito antes da comunicação entre o sujeito e o objeto, o todo do ambiente era comunicação. O próprio mistério se fazia presente e tudo se justificava, desde o esplendor da verdade em si mesma, que era o Cristo, até o corpo leproso do mendigo. Tudo expandia o princípio de inteligibilidade que fluía do próprio Deus. Por tais vias, a comunicação que não poderia conhecer nenhum entrave de percurso. E, no entanto, aos poucos, e às vezes quase que subitamente, o esplendor daquela comunicação universal desaparece. Ela deixa de ser nova e se faz simplesmente antiga. Desponta, então, outro princípio de estabelecimento da verdade, com aquelas duas estéticas acima referidas. Ele está se referindo ao que ele falou antes, não interessa aqui. A impossibilidade da arte ser expressão do fundamento, e nesse preciso ponto reside, de certo modo, a razão de ser de toda a crítica de arte. Pois a crítica pressupõe justamente a crise daquela comunicação, e isso a ponto de esgotar, por assim dizer, o próprio tema, como que a medir a distância entre a vida e a morte.
A crítica vive da morte da comunicação. Para mim, essa é a coisa mais... esse é o ponto-chave para entender o que é crítica. E ele está localizando isso, o exemplo do Gerd Bornheim, que vai falar de literatura no texto, o exemplo das artes plásticas, serve perfeitamente. Existia uma clara percepção daquilo que estava sendo representado pelas obras de arte do período medieval. Né? Essa frequentação de sentido, esse sentido que é dado antes da relação sujeito-objeto, porque como não existe uma relação de sujeito, uma noção de sujeito, tampouco existe uma ideia de uma oposição clara entre sujeito e objeto, tudo já é previamente à experiência imantado por um sentido que é um sentido de transcendência, um sentido de uma ordem, daquilo que ele chama de um fundamento estável, um fundamento de ordem divina. Quando a gente tem uma secularização da nossa percepção de mundo, esse fundamento entra em crise. E ao entrar esse fundamento em crise, a produção de sentido se dá de maneira localizada e de maneira não compartilhada. Não existe mais uma comunicação imediata daquilo que vai ser, daquilo que está contido numa obra. O Gerd Bornheim fala que isso começa a ser percebido, por exemplo, nas artes plásticas. É um exemplo, eu vou dar 2 exemplos de artes plásticas que eu acho que podem ser ilustrativos. Ele fala, nas artes plásticas, isso começa a aparecer quando a gente vê que na arte barroca começam a aparecer naturezas mortas e retratos. Quer dizer, a noção de sujeito-objeto se transporta quase que mecanicamente para novas temáticas. É surpreendente quando você entra num museu como o Louvre, ou, enfim, Metropolitan, seja lá qual for, e vê a arte da antiguidade até a Renascença. São cenas da paixão. Claro que a variedade e o caráter deslumbrante dessa arte faz quase você esquecer disso, mas a gente está quase que confinado a essa temática. E, de repente, surge no Barroco, estou seguindo aqui o Gerd Bornheim agora, assim, surgem outras formas de representação que rivalizam com as cenas da paixão. Os retratos dos grandes burgueses, banqueiros, condottieri na Itália, ou as naturezas mortas. Como se esse momento em que o fundamento divino, uma vez quebrado, e numa sociedade que se seculariza, os objetos passam a ter uma nova nobreza, um novo estatuto de existência. O romance é novo, surgem gêneros novos, cada vez mais obscuros, mas esse caráter perturbador de um gênero novo, ele frequentemente é anestesiado com regras do gênero, com novas regras que se criam para aquele gênero. O gênero é novo, ele foge às regras, mas logo se criam regras novas para ele. É o romance sentimental de folhetim do século XVIII. São os romances de temática nacionalista no século XIX.